seu sabor, me beija-flor, me beija. Com sua essência pura, seu gosto de loucura, linda flor que não se acha na floricultura. Deixa, com a mente calma, você na minha palma, melhor espécie de toda a fauna. O quarto vira sauna de essência natural que você me deixa com vontade de te apertar e você nunca... Bem, eu conheci ela ainda adolescente, jogando basquete numa praça no centro de Curitiba. Não entendi muito bem qual que era dela naquele momento. Demorei um tempo para que fizesse algum sentido, né? Ela é bem confusa no começo, mas depois até que complementa a vida. Eu não bebi ainda, então eu conheci ela antes de conhecer o álcool, no caso. E as pessoas falavam pra mim que ela perturbava muito, tipo, do quesito de você poder estudar, se concentrar e fazer as coisas bem com ela. E daí, como eu sou curioso, eu fui provar e ver o que ela fazia nesse quesito, tipo, do QI, assim mesmo, da sabedoria da pessoa. Conheci ela através de um jogo de futebol, em que meus primos e amigos apresentaram, né? A partir de então, tinha uns 15 anos, e a partir de então, todos os jogos, comecei a vê-la com frequência. Eu conheci ela ainda na adolescência, por outras pessoas, mas nunca tive uma proximidade com ela, nunca vi relevância nela, a ponto de incluir ela na minha vida, no meu cotidiano. Sempre era, aquela lá eu conheço, mas nada muito próximo, nada muito com importância na minha vida. Eu conheci ela faz bastante tempo e foi num dia de sol, mas eu não lembro quando foi. E ela me faz muito bem desde então. Na realidade, eu sempre tive uma atração por ela, assim, sempre, desde antes de conhecê-la. Ela me chamava muita atenção, não sei, ela tinha um charme próprio, alguma coisa assim, me deixava muito curioso. E, o cheiro, né, enfim, né, toda a polêmica também que existia em torno dela, né, uma polêmica que existe, né. Eu conheci ela, eu via muitas fotos dela, eu via muita gente falar dela, eu achava ela bonita, ela é muito interessante, era muito interessante. Só de ver ela, ouvir falar dela, eram coisas novas, sempre me contavam coisas novas sobre ela. E eu fui atrás dela, né? Foi bem estranho no começo, porque ela não tem uma boa relação com todo mundo. Então muita gente que sabia que eu a conhecia e que estava me tornando amigo dela já não gostava muito da relação que mantinham comigo e assim vai. Daí a gente acaba fechando certos ciclos. Finalmente conheci ela em uma ocasião, né? E realmente foi um encontro bastante produtivo, interessante, né? Foi encantador, eu diria. Conhecê-la de verdade, né? Passar a conhecê-la, né? Estar convivendo com o que ela traz, né? Com o que ela proporciona. Em 2009, essa situação mudou completamente. Eu tive um filho, ele nasceu em morte aparente, com parada cardíaca, foi reanimado. Ainda assim, nessa época, nem fazia ideia de que ela pudesse entrar ainda na minha vida. Mesmo assim, fomos com ele para casa, procuramos algumas terapias. Com 7 meses, ele começou a apresentar várias convulsões ao dia. Chegou ao número de mais de 200 ao dia. Eu cheguei a contar 200. Quando chegou em 200, eu parei de contar, porque eu não aguentava mais contar ele convulsionando. Foi diagnosticado uma síndrome, e aí entraram com vários outros, e não com ela, para tentar reverter esse quadro dele de síndrome do West, na época que foi o diagnóstico. Isso foi muito interessante, porque foi uma relação de conhecimento. Você conhece ela, fui conhecendo ela, entendendo a maneira como ela se comportava diante do meu comportamento, e vendo que tudo aquilo que as pessoas me falavam talvez não fosse tão ruim, porque as pessoas não conheciam ela.
dali pra frente, acho que conhecendo melhor ela, fui descobrindo que nem tudo que se falava a respeito dela era verdade e que ela também tinha muita coisa para dizer, tinha muito para contribuir na vida das pessoas. Com esse convívio, né, passar a perceber que além de ser, né, maravilhosa, cheirosa, gostosa, saborosa, era muito sábia também, né? Era muito sábia. E injustiçada, né, ao mesmo tempo, né? Tão injustiçada ela. Porque, né, todas essas sensações tão agradáveis que ela passava, né, estar com ela, e ao mesmo tempo todo um discurso, né, contra ela, socialmente botado aí, né? E acho que daí já um pouco mais velho, ficando adulto, na universidade, eu descobri que ela tinha uma versão um pouco mais profunda, um debate um pouco mais intenso de uma série de questões políticas e sociais e culturais. E daí me envolvi mais com ela. Foi amor à primeira vista. Foi uma sensação relaxante, né? Foi algo que me deixou mais leve. Quando eu tô sem ela, às vezes até sou meio careta, fico um pouco mais tímido. Descobri que com ela, a minha atenção melhorava muito, eu conseguia focar mais nos estudos, focar mais no que eu estava estudando, fazendo, aprendendo ali, se eu tivesse com ela ali do lado. Então, quando eu tô com ela, eu me sinto uma pessoa divertida, eu me sinto mais leve. Mas eu também sou uma pessoa muito distraída quando eu tô com ela. Várias vezes a gente vai, sei lá, no mercado e daí, ou a gente vai preparar alguma coisa para comer e a gente para e pensa e esquece o que estava tentando fazer ali. Pensa, o que eu tô fazendo aqui? Depois, quando eu conheci, eu comecei a entender o jeito dela, como que ela se comportava. E o comportamento dela era muito parecido com o meu, dependendo dos meus momentos. Então, se eu estava bem, ela também estava bem. Se eu estava ruim, ela também podia me jogar nessa bad. Sem ela, às vezes eu fico chato, às vezes eu fico ranzinza, às vezes eu fico triste. E ela me ajuda muito a combater todos esses problemas de humor. Porque ela é uma boa companhia quase todas as horas do dia. No começo, algumas pessoas não aceitavam me ver com ela, né? Alguns familiares mais próximos, né? Mas depois de um tempo, até os amigos ficavam meio receosos, alguns que não a conheciam direito. Nem todo mundo gostou de saber que eu estava andando com ela. Meus amigos se afastaram de mim até o ponto em que eles descobriram que ela era uma pessoa legal e começaram a sair com ela também. Minha família nunca gostou que eu andasse com ela, mas também viram que ela era uma pessoa tranquila e que todo mundo podia andar com ela sem problemas. Como eu era já também bastante questionador disso tudo, né? Pouco a pouco passei a questionar isso também, né? Esses valores todos aí que são hipócritas, né? Em relação a ela, né? E isso me fez me envolver na causa aí, me fez me juntar com outros admiradores dela, outras pessoas que também se beneficiavam de estar com ela, né? Foi quando em 2015 eu conheci ela e a possibilidade de colocar ela na nossa vida numa marcha em prol dela. Naquele dia eu fui para casa super esperançosa, entrei em contato com pessoas que já tinham contato com ela e já tinham exemplos claros de que realmente ela fazia diferença na vida dessas crianças e na vida de pessoas que medicinalmente e em questões de saúde precisam dela. A gente acabou passando a militar junto. Ela basicamente virou, como dizer, ela virou o mote, ela virou o tema, ela virou o centro de um movimento. E daí tudo girava em torno dela, todas as discussões eram em torno dela. E cada vez mais ela foi se tornando presente na vida das pessoas, tanto daquelas que são amigas dela, quanto das que não são. Ela estava em tudo. Estava na capa dos jornais, nas manchetes das revistas, nas matérias na TV e principalmente causando polêmica, né? Ela nunca foi
tranquila em termos sociais. Isso foi muito importante para que eu começasse a falar sempre a favor dela em qualquer espaço que fossem colocados seus trejeitos ruins, suas marcas, né, que ela deixou na sociedade. Tem gente que podia ter a vida salva por ela, tem gente que podia estar numa situação muito melhor. Tem gente que tá chorando e que podia estar dando risada, mas não pode, porque ninguém quer ver esses relacionamentos acontecerem, sabe? Nos primeiros 6 dias ele não teve nenhuma crise usando ela, ao lado dela, né? Na companhia dela. Eu olhei para ele, a gente tem vontade de sair gritando para o mundo inteiro e falando, meu filho está na companhia de uma pessoa e está 6 dias sem crise convulsiva. Na verdade, existem muitas pessoas falando dela há muitos anos já, né? Os primeiros relatos aconteceram na China e que ela veio e trouxe benefícios que ninguém a conhecia antes, né? Eram benefícios de sarar dores, de trazer risadas e fazer outros potenciais, elevar a mente para outros lugares que você não tinha sem ela. Ela pode ser saudável, que ela tem efeitos medicinais, é uma pessoa incrível. E, claro, sempre cercada de tabus, sempre cercada de toda essa polêmica. Mas a coisa foi evoluindo, foi passando e a gente foi construindo. E daí algumas pessoas precisavam dela porque ela é uma excelente terapeuta. Ela é uma terapeuta social, é uma terapeuta cultural, mas também é uma terapeuta corporal. Muita gente descobriu que ter ela por perto fazia bem para uma série de problemas da vida. E aí chegou um dia que eu fui num consultório e falei para a neurologista, eu tô com ela. Aí porque primeiro ela falou assim, nossa, o Pedro tá tão bem, né? O Pedro tá isso, o Pedro tá aquilo e tal. E aí eu lembro que eu levei ela e falei, tô com ela aqui. E aí ela olhou, ficou um pouco assim meio, o que você foi inventar, né? Então vamos fazer um eletroencefalo para ver se com ela deu mesmo uma diferença. Nós fizemos um eletro, nós comparamos um eletro de 1 ano atrás com esse eletro, assim, gritante de ver. Ela olhava o eletro, ela comparava os dois assim e falava, não estou acreditando nisso que eu estou vendo realmente. E aí que ela resolveu nos ajudar a ter um acesso mais fácil com ela, a fazer um pedido mais formal para conseguir ter um acesso mais legal, né, dela, legal de verdade dela. Nós fazemos uma marcha anualmente para ela, né, de tão fantástica que ela nos é. E uma marcha que começou lá fora, né, internacionalmente, né, em outros países, mas que tomou conta do Brasil também ali depois dos anos 2000, mais ou menos, né? Começaram a ter marchas massivas por todo esse país, né? Várias cidades, são mais de, acho que uns 100, 200, 300 cidades hoje que marcham, né, por ela. Bem, a gente se abraçou com ela e quando a gente saiu na rua abraçado com ela, não tinha outra opção. Como o sistema estava voltado para reprimi-la, a gente tomou porrada, a gente foi preso, a gente foi rechaçado, nossas caras foram estampadas nos jornais, como vejam o tipo dessas pessoas. Essas pessoas não têm mais vergonha de saírem abraçados com ela na rua. E aí a gente brigou muito, tanto na rua, politicamente, a gente brigou juridicamente também. E quando eu entrei na faculdade de Química, ela entrou junto comigo. Tava lá e a gente foi amor à primeira vista. Todas as aulas eu estava pensando nela, porque a gente estava fazendo um procedimento e eu estava elaborando como que eu posso fazer isso para ela. O que isso ajudaria para ela, né? De que forma eu poderia fazer tal estudo voltado para ela. Eu acabei me tornando advogado dela. E como advogado dela foi ótimo poder, assim que sair da faculdade, fazer alguma coisa para algo que eu acreditasse de verdade. É preciso responsabilidade para lidar com todos os relacionamentos da nossa vida. E com ela não foi diferente. Teve um tempo em que eu me foquei muito mais nela do que em qualquer outra coisa que estava acontecendo na vida. E isso não foi um tempo muito legal, não foi muito produtivo, assim. Mas quando a gente consegue conciliar o trabalho e as nossas paixões, com certeza a vida vai para frente. É importante que as pessoas saibam
o momento, né, de se relacionar com ela, de saber, de não se jogar para esse relacionamento de uma maneira muito rápida, de conhecer sempre, de se informar, saber quais são os seus defeitos, suas características principais. Dessa forma, as pessoas podem diminuir essa capacidade de desenvolver um relacionamento abusivo, né? Então, hoje, até o momento, eu nunca tive nenhum problema com ela. Sempre foi uma relação muito boa e nunca tive problema me envolvendo com ela e nem por ir atrás dela. Depois dela também começou a falar mãe, coisa que a gente nunca imaginou, mãe, vovô, tentar falar sabiá. Então, assim, coisas que nós nem esperávamos, que depois, através dela, que a gente foi descobrindo um outro Pedro, que não tem nem como descrever a diferença, né? Uma outra criança na vida da gente, eu gosto de falar assim. A gente marcha porque a gente quer um tratamento mais justo para ela. A gente quer um sistema que realmente reduza os danos que né, essa hipocrisia toda vem causando, né? E então a gente começou eu particularmente, né, comecei a enfrentar determinadas autoridades que queriam que ela tivesse que se esconder, que toda vez que ela fosse mencionada, as pessoas fossem criminalizadas e fossem reprimidas, e eu me dispus a fazer esse enfrentamento jurídico, e para mim, pessoalmente, foi recompensador. Eu me senti muito realizado em poder utilizar minha profissão para defender uma pessoa que eu acredito, que eu acho que pode mudar o mundo em muita coisa. Poxa, já me disseram que ela era do tinhoso e já me disseram que ela não fazia bem. E poxa, quanto mais chegam perto dela, mais percebem que ela é super gente boa e ela abraça todo mundo e ela quer fazer o melhor para as pessoas. É muito bacana saber que toda essa visão está mudando. Conseguimos uma primeira vitória, a gente conseguiu garantir o direito de que sair na rua e colocar a cara dela para que todo mundo pudesse ver não fosse mais proibido. E isso foi delicioso. Foi uma primeira vitória muito expressiva, foi uma conquista, uma verdadeira conquista. Mas claro, era uma conquista intermediária. A ideia é que ela pudesse ser acessível a todos aqueles que quisessem. Então, aquilo ali não bastava. Aquilo ali era um instrumento para que a gente pudesse lutar mais. E a gente continuou lutando. Essa situação de que tá legal, tá autorizado a importar ela é uma situação também que não dá a clareza de quanto ainda é difícil as pessoas terem ela por conta dessas questões. Então, entender que a autorização da importação dela não garante o acesso a ela de quem realmente precisa. Agora ela se mostrou algo muito mais rico e importante do que somente aqueles malefícios que aconteciam pelo fato dela estar jogada nessa situação de marginalidade, né? Ela está à margem da nossa sociedade, né? E esse efeito na saúde das pessoas pautou os jornais, pautou a mídia de novo, e ela voltou a ser o centro das atenções. E cada vez mais ela tem se tornado mais aceita, mais presente, não só aqui, né? Aqui no Brasil a gente tem uma situação bastante específica, mas a gente pode dizer que ela já rodou o mundo inteiro e que ela está em todos os lugares. Não tem lugar em que ela não esteja. Pelo menos não conheci nenhum lugar no mundo onde eu estive que ela não estivesse também. O lado errado da história não é ela. O lado errado da história é o proibicionismo. Seja de qual forma, né, seja colocado. É que realmente não é fácil se engajar por ela, né? Por causa de todo o estigma que existe sobre ela, né, e aqueles que andam com ela, né? Isso torna muito difícil você se colocar, né, publicamente, se colocar na sua família, se colocar no seu trabalho, né? Acho que o governo, ele não tem esse direito de, falar que ele é dono do teu corpo e ditar o que você bota pra dentro do teu corpo ou não. Tem gente que apanha da polícia quando tá com ela, tem gente que é expulsa de casa porque tá com ela. E isso não é nem um pouco justo. Acho que é uma coisa da gente construir, quebrar um tabu, quebrar as barreiras, ver que a censura, que a proibição, que a repressão não vão impedir ela de estar presente na vida das pessoas. Que talvez seja mais fácil a gente lidar com ela como ela é,
do que ficar fingindo que existe um mundo em que ela não exista. Hoje estamos vivendo esse sistema, né, que colocou ela aí numa situação de exploração, né, exploração de pessoas também que se envolvem com ela, né, muito prejudicial, muito mais prejudicial do que qualquer problema que alguém venha ter com ela, que de fato existem, né? Desde as antigas, sempre o tráfico sempre criou muito dinheiro para as pessoas, né, que se chama o black market. Se você for ver, tem em todo lugar o black market. As pessoas que querem andar com ela por uma finalidade mais recreativa, que elas possam também se livrar, seja do tráfico, né, seja de andar numa ilegalidade sem ter motivo para aquilo mesmo, né? Então eu vejo que o lado errado da história mesmo é o proibicionismo. Para além da questão da saúde, é importante falar sobre a questão da proibição dela no todo, para o seu uso cultural, para a sua participação na vida, na parte divertida da vida das pessoas. O mesmo direito que eu tenho de dormir, colocar minha cabeça no travesseiro, como mãe, e falar, meu filho está com ela, que bom, a vida dele está melhor por conta disso. Aquela mãe também do filho que anda com ela de uma forma mais recreativa, também tem o direito de botar a cabeça no travesseiro e saber que o filho dela não vai morrer aquela noite por estar andando com ela. A sensação é que, né, o movimento crescendo, né, cada vez mais as pessoas ganhando consciência, né, sobre os benefícios que ela traz e sobre também esse sistema cruel, injusto, né, que penaliza, né, os seus usuários, aqueles que lidam com ela, né? A melhor maneira de lidar com ela é informando sobre ela, é mostrando quais são as suas características positivas e negativas, e ensinando as pessoas, se quiserem ter um relacionamento com ela, que tenham, mas de uma maneira segura, sem exageros. E a ONU fez uma pesquisa recentemente e constatou que 80% das pessoas que entram em contato com esse grupo, na verdade, entram em contato só com ela. E a maior parte dessas pessoas, cerca de 70%, vão acabar deixando de conviver com ela por vontade própria. Eu fui quebrando alguns tabus, né, por ela, e hoje eu acho que ela é aceitável um pouco na minha família, mais próxima. Meus amigos sabem o quanto eu tenho uma presença forte com ela. Várias outras pessoas começaram a procurar ela também. E foi muito engraçado, porque eram mães, eram pessoas que nunca teriam assim vontade de encontrar ela por qualquer outra questão. E vieram porque estavam preocupadas com como seus filhos e seus parentes queriam se relacionar com ela de uma maneira que ninguém até então estava conhecendo ou se renegava a conhecer. Hoje, as pessoas que me criticavam, elas dão um rolê junto comigo e com ela, e apresentar elas para as outras pessoas foi muito bacana, porque eu vi muita gente melhorar o estilo de vida em função dessa pessoa maravilhosa. Essa é um pouco da responsabilidade que também a gente, seus admiradores, seus, né, seguidores, digamos assim, temos que tomar, assim, né? E eu acho que isso está cada vez mais claro, assim, naturalmente acontecendo, né? À vista que, né, tanta gente comparece, né, na marcha dedicada a ela, né? É engraçado que até quando a gente saiu do hospital, 7 anos atrás, eu prometi isso para ele. Que quando eu fui na incubadora, eu falei, filho, a gente vai para casa, você vai sair daqui vivo e você vai ser todos os dias muito feliz. E é isso que eu tento todos os dias, e nela eu vi uma possibilidade dele ser também feliz todos os dias, e ele é uma criança muito feliz. A gente tem que entender que ela é uma pessoa calma, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa do bem. Então, o que a gente tem que fazer é garantir que ela nunca mais seja desculpa para que sejam praticadas violências. Então, assim, hoje ela é fundamental na vida da gente, fundamental na vida do meu filho, fundamental na vida de uma família inteira, que não consegue separar ela, se separar dela mais para ter qualidade de vida, para, né, ter esperança no dia de amanhã. Nesse contexto de que há um tabu sobre ela, né, que existe muito desconhecimento, muita hipocrisia, muita falsa informação, né,
Claro, todas elas geradas com muito interesse, né, em manter essa ignorância toda, né? É essencial que a gente se coloque, é essencial que a gente se engaje, é essencial que a gente produza sobre ela. É importante que a gente fale sobre ela, né? Penso que a gente precisa trazer um debate mais sem tabu sobre ela, mesmo do direito que as pessoas possuem em cima disso. As coisas podiam estar muito melhores para quem está com ela, e é por isso que precisamos falar sobre ela. Daquela cena, eu percebi que você amenizava os problemas, minha flor. Eu não me importo se os outros nos olhem, só quero viajar e caminhar sentindo o gosto do seu pólen. Deixa sentir o seu sabor, me beija, flor, me beija, com sua essência pura.